Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Completando-se os dias para a sua ascensão, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros à sua frente, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os destrua, assim como fez Elias? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ao meditar sobre este acontecimento, o Espírito Santo me chamou a atenção sobre a atitude de Jesus diante da negação das pessoas para recebê-lo e seu pensamento em relação a uma atitude de autojustiça dos discípulos. Ao observarmos a leitura que fizemos, vamos identificar algumas atitudes que Jesus nos ensina sobre comportamento diante do não e sua necessidade para forjar o caráter. Jesus enviou mensageiros, ou seja, ele já estava organizando sua caminhada até Jerusalém e, portanto, havia a necessidade de preparar a estadia em um lugar que pudessem descansar diante da caminhada até o seu destino. Mas nem sempre as coisas serão como planejamos e, por isso, temos que esperar todo tipo de palavras, atitudes, ações e respostas. E o maior ensinamento é receber um não. Isso mesmo, o não nos faz, em determinado momento, manifestar quem somos e se estamos realmente servindo a Jesus. Porque o não irá mexer com o caráter, com as emoções, sentimentos e ativará quem está no comando da nossa vida. O não sempre revelará a nossa condição de obediência, pois o ser humano se tornou tão orgulhoso que, mesmo com toda a educação, treinamento e aperfeiçoamento, não compreende a profundidade do limite e da cooperação mútua para crescimento de todos, pois seu egoísmo canalizou todas as suas forças a chamarem a atenção a uma falsa obediência. E mesmo que sua fé seja apresentada e dita, suas atitudes demonstram seu comportamento individualista e intencional. Ainda que os discípulos tenham ouvido a mensagem que Jesus ouviu, ou seja, ouviu a mesma mensagem, o comportamento deles foi totalmente contrário. Porque diante de um confronto para mudarmos, sempre nossa intenção não pode ser de vingança ou de abater as pessoas, mas de entender que a guerra é travada no reino espiritual e as intenções do coração do homem podem ser corrompidas diante das influências externas, como, por exemplo, a falta do dinheiro, a escassez do mantimento, a mudança do padrão de vida, o confronto para a mudança de comportamento, a falta de um emprego, a recusa de uma ideia e quantos outros que nos movem a manifestar o que somos. Mas a pergunta pode ser: Jesus não ouviu a mesma coisa que os discípulos? Sim, mas Jesus estava olhando para a solução e não para o problema. Por isso que, ao ouvir seus discípulos manifestarem sua opinião e dizerem que, se quisesse, clamariam para que aquela aldeia fosse destruída, e assim como Elias o fez, pediram que o fogo do céu viesse e os consumisse. Assim são os pensamentos daqueles que querem poder e status, querem a destruição dos que não concordam e ainda se acham detentores da verdade. Mas Jesus ensina até hoje que sua vida,
sua renúncia, sua entrega, sua morte e sua ressurreição sempre será para aqueles que necessitam e não para os sãos, pois estes acham que não precisam de mais nada. E nesse episódio, Jesus ensinou aos discípulos que não podiam manter seus pensamentos voltados a uma condição cultural, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas que eles teriam que permitir ser transformados pela renovação do entendimento, pois ele não veio destruir as almas, mas salvá-las. Quantos fizeram tantas coisas nessa vida, se achando no direito de condenar os outros por sua negação? Mas Jesus nos mostra que, independente da situação, a nossa atitude sempre terá que levar uma resposta, uma solução e salvação. Pois basta dessa ideia de todos estarem convencidos que devem levar vantagem em tudo. Jesus nos revela hoje que os nãos sempre serão o crescimento que necessitamos para sabermos nos colocar em nosso lugar, viver a obediência e sabermos responder em amor. Mas também nos ensina a ouvirmos e enxergarmos como Ele, pois não fomos chamados para destruir, mas para levar a salvação, a cura, a libertação e a resposta. O Senhor pode ter te colocado numa situação dessa. E você, o que tem feito? Tem agido como os discípulos ou como Jesus? O confronto é necessário, como também o modo que recebemos o não. E o mais importante é como respondemos a esse confronto. Pois nossa missão não é mudar o mundo, mas sim levar a salvação para cada pessoa que está próxima de nós. Ainda que nossa cultura exclusivista nos limite a isso, temos que fazer o que Jesus nos ensinou. Olhe em amor, responda em amor, ensine em amor e ore em amor, pois a resposta virá para a edificação do próximo. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de entregarmos estas primícias, estas primeiras horas a ti, Senhor. Como é maravilhoso estar, Pai, em sua presença, consagrar as nossas vidas, consagrar pensamentos, consagrar, Pai, as palavras, consagrar todo o nosso ser, oferecer, Pai, todo este dia para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. E assim, Senhor, como Jesus nos ensinou, ó Pai, que possamos observar, ouvir e responder em amor. Saber que muitas vezes o não ele virá, mas ele virá para nos ensinar como devemos nos comportar e também para mostrar aquilo que ainda precisamos ser tratados. Que o seu amor, Pai, venha e que a sua graça seja revelada, mas nos ensine a cada dia a viver conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Não nos deixe, Pai, pensar ou ser aquilo que achamos, mas a cada dia produza, Senhor, em nós frutos e que gere arrependimento e que possamos, ó Senhor, falar daquilo que o Senhor tem revelado, mostrado e nos ensinado. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.